Após um longo período de cancelamento em razão do filme A Paixão de Cristo, Jim Caviezel parece ter dado a volta por cima com o filme Sounds of Freedom, que bateu nada mais nada menos do que o quinto filme da saga de Indiana Jones e o filme da franquia Sobrenatural, ou Insidious. Quer saber mais sobre esse grande fenômeno e sobre Jim Caviezel? Então fica comigo depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos de volta, meus queridos amigos, para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e nós vamos falar sobre esse fenômeno Sounds of Freedom, um filme de Jim Caviezel, filme que tem uma história curiosa. Na verdade, ele foi terminado em 2018, mas ficou com o projeto engavetado durante 5 anos. Ele seria distribuído originalmente pela Fox, mas quando a Disney comprou a Fox, ela acabou engavetando vários projetos, entre eles Sounds of Freedom, que é um filme que traz uma temática bastante pesada, e era de se imaginar que a Disney e a sua grande massa de audiência entre os públicos infantil, infanto e juvenil, adolescência, na sua maioria, acabasse barrando um projeto de um filme que tem como a temática principal, né, a exploração, né, do que você já imagina, porém infantil. Então, esse projeto acabou finalmente sendo lançado agora em 2023, após uma espécie de financiamento coletivo, que parece que virou moda, né, visto que The Chosen também teve as suas primeiras temporadas financiadas por uma grande colaboração coletiva de pessoas que compraram a ideia do projeto, acabaram vestindo a camisa, abraçando a causa, e me parece que Sounds of Freedom teve o mesmo destino para que pudesse ser lançado e está fazendo muito barulho no cinema. Mas nós temos que olhar à luz de todo o contexto, a história especificamente de Jim Caviezel, esse ator que estrelou em 2004 A Paixão de Cristo, um filme que causou um grande alvoroço. Ele trouxe diversas reações para as pessoas que tiveram contato com o filme. Ele traz de forma mais visceral tudo aquilo que Jesus sofreu durante a sua prisão até o seu julgamento e, enfim, a crucifixão. Esse filme que foi caracterizado principalmente pela fidelidade, onde muitos dos diálogos, né, foram gravados quase na sua totalidade em aramaico, que é a língua falada nos tempos de Jesus. As vestes que foram muito realistas e foram fidedignas na sua reprodução, e principalmente a violência gráfica, muito sangue na tela, muita dor, humilhação, tortura, cenas ali onde Jesus é exposto a terríveis torturas e castigos, como o famoso açoite, né, com o azorrague de sete açoites, que tinham pedaços de ossos nas pontas, e enfim. Esse filme causou muito barulho, ele fez muita diferença na vida de Mel Gibson, quanto de Caviezel, Monica Bellucci, entre alguns outros artistas que participaram dessa produção. E isso gerou, na verdade, um grande cancelamento por parte da mídia, quase que totalmente, para esse elenco e esses atores. Jim Caviezel parece ter sido aquele que sofreu em grande proporção esse cancelamento da mídia. Ele relata, você encontra facilmente nas redes sociais o seu testemunho e o seu relato desse período pós-gravação da Paixão de Cristo. Ele detalha sobre o cancelamento que ele sofreu em razão de ter feito esse papel de Jesus Cristo. Há relatos muito fortes de que ele deslocou o ombro, ele machucou as costelas, ele foi atingido por raio. Tudo o que você imaginar aconteceu com ele durante as gravações da Paixão de Cristo. Era como se Deus estivesse dando um sinal que Jim Caviezel tinha um propósito bem maior. Após o grande sucesso do filme com uma temática cristã, uma temática religiosa bastante fervorosa, e todo o barulho que ela causou na época e causa até hoje, tanto é que haverá já confirmada a sequência do filme A Paixão de Cristo, tratando agora do momento da ressurreição de Cristo e o período em que ele passa com seus discípulos antes de subir ao céu para de fato estar com o Pai, agora em corpo glorificado. Jim Caviezel, então, ele conta que recebeu um grande cancelamento,
onde acabaram se lhe recusando trabalhos, várias portas se fecharam a partir do momento em que ele professa a sua fé cristã e ele automaticamente começa a mudar os seus hábitos, os seus costumes, muito em razão daquilo que o filme causou a ele, da maneira como ele entrou na história, conheceu a vida de Jesus e acabou entregando a sua vida a Cristo. Isso não é uma exclusividade a Jim Caviezel, visto que o próprio Mel Gibson sofreu cancelamento na época em que lançou esse filme, um projeto que contou com pouquíssimo apoio na época, porque não é de interesse das pessoas fazer filmes religiosos, a menos que você tenha liberdade criativa para alterar o contexto e a história. Um caso clássico é o filme de Russell Crowe, onde ele interpreta Noé, e você tem uma releitura baseada num quadrinhos, numa HQ, que traz ali várias outras perspectivas, de certo ponto até heréticas na má conotação da palavra, visto que alteram completamente os escritos sagrados acerca do dilúvio e trazem informações que são muito mais esotéricas e fantasiosas do que relatos verídicos das escrituras sagradas. Você também tem o cancelamento de Chris Pratt, o Senhor das Estrelas de Guardiões da Galáxia, que após ter confessado sua fé cristã e divulgado publicamente, que também era membro da igreja Hillsong, começou a sofrer vários cancelamentos na grande mídia e de Hollywood, caso que também ocorreu com Mark Wahlberg, famoso pelo filme Atirador, pelo filme Rockstar, entre vários outros filmes de Mark Wahlberg, que ficou muito famoso nos filmes de ação e pela sua versatilidade, mas também ao confessar a sua fé em Cristo, acabou sofrendo retaliação, portas fechadas, uma procura menor por empregos, papéis cada vez menores, e ele também sofreu cancelamento da grande mídia. Você também tem Kevin Sorbo, que ficou famoso por interpretar o seriado Hércules, que passou até aqui no Brasil mesmo na TV aberta, no SBT. Kevin Sorbo também, ao professar a sua fé em Cristo e começar a recusar alguns tipos de papéis e alguns tipos de cenas, tanto no seriado quanto em filmes, acabou sofrendo cancelamento, tanto que você encontra ele atuando agora exclusivamente em filmes cristãos. Você vai ter ele em filmes como Deus Não Está Morto, O Arrebatamento, Deixados para Trás, numa versão nova, uma espécie de remake, entre outros tantos filmes. Mas afinal de contas, o que seria esse cancelamento? Será que de fato a liberdade de expressão e a liberdade de professar uma fé que é protegida por Constituição em nosso país, ela é de alguma forma violada? Será que os cristãos de alguma forma sofrem censura? Na verdade, o cancelamento é uma prática que existe desde sempre, mas ela tem começado a ser cada vez mais constante nas redes sociais e nas mídias, na TV, no cinema, no mundo audiovisual como um todo. O cancelamento, na verdade, ele está enraizado na sociedade. Você talvez que está me assistindo pode ter aí exemplos no colégio, na faculdade ou no trabalho, quando a partir do momento que você se posiciona contrário à opinião da maioria ou decide não participar de algo em que a maioria está fazendo, você acaba percebendo uma diferença de tratamento em relação à sua pessoa. Se você teve experiência de na faculdade, no colégio ou no trabalho, você declarar a sua fé e começar a recusar participação em trotes ou em algum tipo de brincadeira para sabotar os colegas, ou até começou a recusar convites para participar de festas ou até mesmo orgias ou alguma outra coisa, você repara que começa a receber um tratamento diferente, um desprezo, as pessoas te ignorando ou até mesmo colocando você como um novo alvo das más brincadeiras, as brincadeiras de mau gosto, ou de repente você começa a perder oportunidades no trabalho, acaba sendo esquecido nas promoções, acaba não sendo mencionado pelo seu mérito dentro de uma equipe, de uma célula, de um setor, um departamento. Isso tudo é o famoso cancelamento. É quando as pessoas começam a te cancelar, a te ignorar, a te desprezar, te diminuir as oportunidades, te tratar com diferença. Isso tudo tem acontecido em Hollywood com as pessoas que têm se declarado cristãs. Pode ser uma perseguição à igreja? A realidade é que isso sempre existiu, talvez em menor escala, talvez com pessoas não tão em evidência, mas se serve de alento. Tudo isso o nosso Senhor passou por nós. Ainda
por esses dias, especialmente hoje, quando eu concluí, eu fiz uma leitura sequencial e constante do Evangelho de João e pude presenciar a história daquilo que o nosso Senhor passou. E ali você presencia em curtíssimos espaços de tempo um Jesus fazendo milagres, curando, dando ensinamento, alimentando os famintos, libertando aqueles que sofriam por espíritos malignos. Você vê esse mesmo Jesus sendo abandonado, sendo traído, esbofeteado, caluniado, contadas mentiras acerca dele, sendo perseguido, as pessoas encurralando Jesus, armando ciladas para o prender sem motivo ou acusando sem ter razão. E aí você começa a perceber o que de fato é a perseguição. O cancelamento, ele existe em toda parte, mas o que nós devemos avaliar é o quanto nós estamos sendo cancelados. Porque a realidade é que, pela Constituição, nós temos um direito sim de professar a nossa fé, de defender o nosso ideal, a nossa cultura, tudo isso é protegido por lei. A questão é sabermos diferenciar o que são pensamentos divergentes, e aí os grupos começam a ser cada vez mais exclusivistas e isolados, e o que é uma perseguição direcionada. Uma coisa é você, por exemplo, entender que você está sendo perseguido no seu trabalho quando você é prejudicado por uma vaga de emprego que era sua, ou por um concurso onde você passa com todos os méritos, seguindo fielmente as regras do jogo, e simplesmente você é impedido de conseguir algo, ou de conquistar uma vaga, ou de ocupar um cargo, em razão da sua fé, e quando isso é proposital. Outra coisa é você considerar a perseguição bobagens, como o fato de, por exemplo, as pessoas sabem que você é cristão quando você chega no refeitório do seu trabalho e você senta na mesa próximo a alguns colegas que estão ali dizendo bobagens, fazendo brincadeirinhas, falando sobre algum assunto. Eles se calam ou simplesmente eles se levantam e trocam de lugar porque você chegou no ambiente. Se você considera isso perseguição, eu lamento dizer que você, na verdade, é o crente mais Nutella que existe na nossa geração. A perseguição é quando você é claramente perseguido e prejudicado porque você declara a sua fé. É quando você é o próximo numa sucessão, até por meritocracia, de conseguir uma vaga, uma promoção, uma mudança, uma transferência de departamento, um aumento de salário, e claramente você é prejudicado, abandonado, ignorado ou cancelado simplesmente pelo fato de professar uma fé diferente. Eu tenho testemunho de ter sofrido bullying no colégio, numa época em que nem mesmo eu era cristão protestante, mas eu era umbandista. As pessoas tinham medo de mim, me tratavam diferente, me faziam brincadeiras, porque sabiam que minha mãe era mãe de santo, eu era filho de santo, e eu ia para o colégio com guias do santo, que era o santo de cabeça, como se fala na religião umbandista. As pessoas tinham medo, tinham receio de mexer, mas ao mesmo tempo não deixavam de fazer sua brincadeira, de dizer, olha ali o macumbeiro, olha ali o filho da bruxa, olha ali o filho da macumbeira, olha ali o moleque que mora em centro de macumba. E as pessoas, as crianças têm uma capacidade terrível, de ser cruéis umas com as outras. O bullying é algo muito sério. E acabava que nisso, muitas oportunidades de você ser convidado para aniversários, fazer parte de trabalhos em grupo, de peças da escola, tudo isso acabava modificando as oportunidades que você tinha. Era um cancelamento, e veja só, não pela fé cristã, mas pelo preconceito e pelo medo do desconhecido que as pessoas tinham, ou têm até hoje. Tenho certeza que muitos dos que me ouvem, se por acaso são da fé umbandista, ou candomblessista, ou alguma outra matriz africana, ou de qualquer outra religião, seja protestante, católico, o que for, possa já ter sofrido algum tipo de preconceito pela sua fé. Então o cancelamento ele se dá nessa exclusividade de oportunidades ou privilégios para pessoas que não têm professado especificamente uma fé, que são neutras ou que simplesmente ocultam os seus pensamentos, a sua ideologia. O cancelamento ele se dá quando você direciona a perseguição, quando o foco da sua ira, do seu descontentamento é direcionado a uma pessoa que tem uma posição diferente. Tivemos recentemente no Brasil o Maurício Souza, que fez um comentário sobre um quadrinho que trazia ali uma mudança
talvez canônica, né, dos filhos do Super-Homem, quando um dos filhos dele se assume homossexual, e ali Maurício Souza se posiciona ao contrário e ele sofre uma espécie de cancelamento, né, tanto no seu emprego quanto no seu convívio, o clube que ele defendia, né, como jogador de vôlei, e ali ele sofre o cancelamento. Não vamos entrar no mérito de quem tinha razão, se isso é certo ou se é errado, porque aqui nós estamos falando sobre cancelamentos. Quando nós mesmos, no meu caso, às vezes do lado em que estamos aqui, o lado de cá, né, como cristãos, como protestantes, muitas vezes podemos estar cancelando pessoas. Isso pode estar acontecendo quando nós tratamos diferente aqueles que têm religião diferente da nossa, fé diferente da nossa, ou até mesmo, e aí eu posso testemunhar por mim mesmo, quando dentro da mesma fé, quando dentro da mesma denominação, dentro do mesmo convívio, o fato de você discordar de alguns pontos e alguns pilares teológicos acaba fazendo com que você tenha menos oportunidades. Eu costumo dizer que discordar é muito cansativo e que você pensar diferente da maioria é um caminho e uma estrada bastante solitária. D.A. Carson, ele fala no seu livro O Perigo da Interpretação, que inclusive eu recomendo, Os Perigos da Interpretação Bíblica. D.A. Carson, ele fala que quanto mais você estuda, que a jornada em busca do conhecimento pode ser de fato uma jornada solitária e fria. Eu tive experiências bastante recentes de contato, por exemplo, com testemunhas de Jeová, ou até mesmo com adventistas. Recentemente eu fui numa encadernadora que pertence a um irmão que é testemunha de Jeová, como o meu avô era, como o meu tio era, e muitos irmãos da minha família. E nós tivemos um debate teológico bastante saudável acerca do Apocalipse. Na verdade, foi ele que encadernou para mim esse livro, que são as observações sobre o livro de Daniel e o Apocalipse, feitas por Isaac Newton. Ele encadernou para mim, eu fui lá buscar, e quando ele viu o tema do livro, né, ele perguntou se eu era interessado em assuntos bíblicos, e aí nós começamos a conversar. Eu disse que era da Assembleia de Deus, ele falou que era da Testemunha de Jeová, e nós conversamos de forma bastante amistosa. Eu disse a ele que tenho aqui na minha biblioteca a Revelação, o Grande Clímax está próximo, alguns outros livros, como o livro de Daniel, como os livros de Isaías, que são livros que os testemunhos de Jeová produzem com bastante qualidade, com bastante argumento, bastante fatos históricos, e nós conversamos ali bastante amistosamente, e ele disse algo, ele falou assim, dificilmente nós conseguimos sentar e ter uma conversa sobre esses assuntos com irmãos da Assembleia de Deus, porque eles pensam muito diferente de nós. E eu disse a ele que ficava contente por ele ter considerado que teve uma conversa saudável comigo. Me senti realmente lisonjeado. E no dia de ontem tive uma conversa também com uma irmã adventista que foi até o lugar onde eu trabalho, e ela queria fazer camisetas, né, para um evento que ela vai ter na igreja. E quando eu vi que a estampa da camiseta dela trazia o nome de Igreja Adventista, eu puxei assunto. Eu falei, olha, você é adventista, que legal, eu consumo bastante material de vocês, eu gosto de assistir Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Michelson Borges, Arilton Pereira. E aí ela falou assim, nossa, você conhece os irmãos da nossa igreja? Eu falei, conheço, respeito bastante e aprendo muito. Ela falou assim, de que igreja você é? Eu disse, eu sou da Assembleia de Deus. E ela começou a conversar e falou assim, nossa, mas dificilmente a gente conhece alguém que não é adventista que conheça muito material adventista, a menos que seja para criticar Ellen G. White. E eu disse a ela, olha, se eu te disser que concordo com tudo que Ellen G. White fala, eu vou estar mentindo. Mas, naquilo que eu penso semelhante a ela, eu não vejo problema nenhum em disseminar essa informação. Santo Agostinho, por exemplo, que é teólogo católico, ele fala, né, que nós podemos até, nas ideias, ter diversidade, mas em tudo temos que ter caridade, em tudo temos que ter amor, por mais diferentes que sejamos, né? E ela também acabou dizendo, olha, foi bom conversar contigo, uma conversa saudável com alguém que tem ideias teológicas tão diferentes. Mais uma vez eu me senti lisonjeado por não ter tido nenhum tipo de preconceito na nossa conversa e ela ter se sentido à vontade para conversar.
E por incrível que pareça, isso pode soar estranho aos ouvidos de alguns irmãos que talvez sejam do segmento pentecostal, e às vezes é até passível de cancelamento por parte dos próprios protestantes. Então veja que o cancelamento ele não se trata somente de quem é de fora da nossa fé para dentro da nossa fé. Eu dei o exemplo aqui de Jim Caviezel, que passou por todo esse cancelamento e agora surge com esse filme Sounds of Freedom, que tem feito muito barulho, traz uma temática que é muito importante para a sociedade, que é uma realidade no nosso país, não só nos Estados Unidos. Mas veja que no cinema ele consegue bater em ninguém menos do que Indiana Jones 5 e Insidious, né, Sobrenatural, A Porta Vermelha. Duas franquias que eu gosto bastante. Indiana Jones, por exemplo, eu amo os filmes de Indiana Jones. E Sounds of Freedom, que por 5 anos ficou engavetado, quando foi lançado, acabou batendo na bilheteria nesses filmes de muito mais gabarito, fama, mídia, divulgação, enfim. Eu vejo isso como Deus fazendo com que Jim Caviezel recebesse a devida recompensa por manter a sua fé, por se manter íntegro e por ter guardado as suas convicções na transformação que Cristo fez na vida dele. Mas, como eu dizia, o cancelamento nem sempre ele vem daqueles que não professam a mesma fé ou que são ateus ou, enfim, para dentro das religiões. Mas dentro da própria fé pode haver cancelamentos. Se de repente você tem um estilo de pregação não muito ortodoxo, ou você tem um tipo de ministração não muito popular ao gosto, aos ouvidos e aos olhos da igreja, você acaba sendo cancelado. Você tem menos oportunidades. Conheço muitos casos de pastores, amigos meus, que foram censurados sobre o teor da pregação que deviam trazer. Alguns foram orientados a não gritar, outros foram orientados a não falar as línguas estranhas, né, a heterosglossa. Alguns foram orientados a não tirarem a gravata, enfim, vários tipos de censura dentro das próprias igrejas. Tá? Então, o cancelamento é algo sério, mas é algo que você deve considerar como parte do processo, daquilo que Jesus vem falando nos seus discursos escatológicos sobre as perseguições que viriam para aqueles que viviam em nome de Jesus, né? Jesus mesmo nas bem-aventuranças falou, né? Bem-aventurados quando vos perseguides por amor do meu nome. Aqueles que guardam o nome de Jesus e são perseguidos por levar o nome de Jesus são bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Então, sobre Sounds of Freedom, eu vejo a mão de Deus com Jim Caviezel o abençoando por ter se mantido íntegro. E eu lembro de um texto onde a mulher de Jó, ela fala para ele, olha, por que conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Esse texto, nós entendemos ele simplesmente pela tradução do português de maneira muito errada, porque a mulher de Jó, por mais que ele chama ela de louca, o pensamento que ela tinha, por incrível que pareça, era pelo bem dele, porque tudo que acontecia para com Jó, aos olhos de quem o acompanhava de perto, esposa, colegas, amigos, filhos, era porque se ele teria de fato feito algo que desagradou a Deus e estava colhendo ali os frutos das suas más atitudes. Essa é uma crença muito enraizada na fé judaica, na tradição judaica, visto que os apóstolos, quando estão com Jesus e veem o cego de nascença, perguntam, Senhor, quem pecou? Foi esse ou foi os pais dele? A fé judaica, a tradição judaica, traz muito forte esse costume do mérito e do demérito. Aquilo que você tem de bom, provavelmente é porque você ou seus antepassados fizeram algo de bom e Deus nos está recompensando. Da mesma forma, se você tem uma doença que você herda de alguém, ou se você sofre algum mal repentino, ou lhe sobrevém alguma má sorte, é porque você fez algo que desagradou a Deus, ou seus familiares e antepassados fizeram algo de mal. Então, quando a mulher de Jó ela fala, por que conservas a tua integridade? Ela quis dizer, por que é que você insiste em dizer que você é inocente, que você não fez nada de mal? Admite o teu erro, amaldiçoa a Deus e morre. Ali, na verdade, ela está fazendo um conselho bastante válido, mas que, infelizmente, estava errado, com base naquilo que ela via. Então, no nosso exemplo desse vídeo, que é um bate-papo bem rápido, na realidade, Jim Caviezel, ele foi recompensado por Deus por conservar a sua integridade. Eu vejo uma volta por cima que Deus esperou 5 anos para honrar
esse homem que guardou a sua fé, não saiu da sua posição como cristão, manteve íntegro o nome de Jesus. E a recomendação com a qual eu termino para você aqui, lembrando que Jesus, ele também orou e num momento até pensou em titubear, falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então que você se conserve na sua integridade. Se vier algum cancelamento, seja de onde ele vier, é porque Deus está permitindo, porque você fez algo que é diferente numa época em que somos tão corrompidos e que a sociedade é tão perdida. Talvez a nossa oração seja como Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Mas que o serafim ele venha até a brasa do altar e toque na sua boca e purifique os seus lábios. Então, é o que eu desejo para você. Eu só queria encerrar com uma oração do Getsemane. Então ouça Jim Caviezel fazendo a oração do Getsemane em aramaico, a língua do próprio Jesus. Ele está num programa de TV bastante recente até, replicando a oração que ele encenou no filme Paixão de Cristo, quando Jesus está no auge da sua dor, ali no Getsemane. Vamos acompanhar juntos. Hausina otia boy, Koma bezrati, Shambreni meresha tesherta minolai, Bakakasaya noshiadana, Bakakasiti, Bakakati, Abba kuletike ohen kehel koseye edemini, Aking lakisvar, Lehuwe di lakisvar. Ilathilkum arahe mahakihita Hita hivo denale dena kokavel diana afheflukum Antum Hita hivo lukum. My commandment to you is this: you love one another as I have loved you, so you love one another. Coming very soon, the resurrection of the Christ. God bless you.